Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcasts. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Uzi Minas, em que serão discutidos os resultados do terceiro de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Esta apresentação, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site www.usiminas.com/ri. Nele, os senhores também poderão obter a cópia do guia. Os participantes vindo em inglês também poderão fazer diretamente aos palestrantes. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Uzi Minas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Uzi Minas, os senhores Sérgio Leite, presidente, Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Américo Ferreira, vice-presidente industrial, Yoshiaki Shimada, vice-presidente de Planejamento Corporativo, Kohei Kimura, vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Miguel Holmes, vice-presidente comercial, Carlos Rezônico, diretor executivo da Mineração Uzi Minas, Ascano Merrig, diretor executivo de Soluções Uzi Minas, Fernando Mazzoni, gerente de Minas Mecânica, Bruno Paulino, diretor jurídico, Julio Arroio, diretor de Controladoria, e Leonardo Caram, gerente-geral de Relações com Investidores. Inicialmente, senhor Sérgio Leite fará algumas considerações. Em seguida, Alberto Ono apresentará os resultados do terceiro trimestre de 2020. Depois, os executivos estarão à disposição para responderem às questões formuladas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Sérgio Leite. Muito obrigado. Bom dia a cada um de vocês. Para nós, da diretoria da Uzi Minas, é sempre um momento importante podermos fazer a cada trimestre essa reunião e prestarmos contas, né, ao mercado, aos nossos acionistas, aos investidores, às dezenas de milhares de pessoas que investem em ações da Uzi Minas e também à sociedade. Eu hoje aqui queria destacar a presença conosco, né, do vice-presidente de planejamento, Yoshiaki Shimada, que foi eleito no final de setembro e tomou posse no dia 1º de outubro. Então ele agora passa a estar conosco nesta reunião de divulgação de resultados. O terceiro trimestre foi um trimestre extremamente importante a nível de Brasil. Tá? O Brasil reiniciou uma retomada da economia muito forte. Nós, inclusive, celebramos em Ipatinga, no dia 26 de agosto, né, com a presença do presidente da República, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de ministros, secretários de Estado, senador, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos.
nós celebramos exatamente lá naquele dia a retomada do crescimento da economia brasileira. E essa retomada está se fazendo de forma intensa. E o Brasil hoje se situa entre os 5 países a nível mundial que estão apresentando o melhor desempenho na retomada da economia. E isso é muito bom para nós, brasileiros, para as empresas brasileiras. E nós, na Usiminas, no terceiro trimestre, e nós vamos apresentar mais à frente os resultados específicos, nós também realizamos um grande trabalho no campo daquilo que é a nossa prioridade no momento atual, que é a sustentabilidade. A sustentabilidade em seus 3 pilares, no pilar econômico, no pilar social, no pilar ambiental. Essa é a nossa prioridade. Nossa prioridade se sintetiza na construção permanente da sustentabilidade. No último call de resultados em julho, eu comuniquei aos senhores que nós havíamos criado uma gerência geral de sustentabilidade ligada à presidência da companhia, né? E nomeado o titular André Chaves de Andrade para liderá-la. Tá? Em seguida, nós criamos, agora já no terceiro trimestre, o nosso comitê de sustentabilidade. E esse comitê de sustentabilidade, ele tem a presença de toda a diretoria da Usiminas. E nós já estamos trabalhando intensamente no campo da sustentabilidade, no campo aí dos pilares do ESG. Enfim, estamos desenvolvendo cada vez mais um trabalho nessa linha. Destaque também no terceiro trimestre foi o nosso projeto de diversidade e inclusão. Esse projeto, nós estamos trabalhando nele desde o ano passado, né? Começamos a discutir em 2018, ano passado lançamos. Temos também um comitê de diversidade e inclusão na Usiminas, né? E estamos trabalhando fortemente nos 5 pilares desse programa de diversidade e inclusão, que são equidade de gênero, raça e etnia, gerações, LGBTI+, pessoas com deficiência, né? E nós tivemos também a imensa alegria de ser destacado pelo World Steel Association a nível internacional, né? Entre as 5 finalistas do Prêmio Excelência em Sustentabilidade. E o projeto nosso que participou dessa premiação foi exatamente o Programa de Diversidade e Inclusão, onde nós estamos trabalhando efetivamente e onde nós temos um bom resultado a apresentar aos senhores, que é o seguinte: nós, em função das características do nosso negócio, estamos trabalhando para mudar intensamente. Nós tínhamos em março de 2019, considerando gerentes gerais e diretoria, ou seja, o nosso corpo executivo, a participação de 5,5% de mulheres. Um ano e meio depois, setembro de 2020, nós dobramos. Temos hoje mais de 11% de mulheres. E estamos trabalhando para cada vez mais aumentarmos esse número, atingirmos 15%, 20%. E fica aqui o meu convite para as mulheres: venham trabalhar na Usiminas. Nós estamos de braços abertos para receber vocês. Tá? Nós estamos também, né, apresentando hoje um conjunto de resultados muito importantes. Resultados significativos, que é fruto do trabalho da nossa equipe Usiminas, né? O nosso EBITDA, né, que vamos detalhar em seguida, né, de 826 milhões, é o segundo melhor nos últimos 10 anos em termos de resultado trimestral da companhia. E destacando que o melhor, que foi no 4º trimestre de 2018, ele é apenas 4 milhões acima. Hoje nós estamos apresentando aos senhores 826, no 4º trimestre de 2018 foi 830. Então é basicamente o mesmo resultado. A nossa posição de caixa consolidado, tá, de superior a 3,7 bilhões de reais, é o melhor caixa consolidado dos últimos 7 anos. E se nós olharmos o caixa da controladora, da Usiminas, de mais de 2,1 bilhões de reais, é o melhor em 9, 10 anos da companhia. Né? A nossa relação dívida líquida EBITDA de 1,2 é a melhor relação também por um período de mais de 10 anos. Então nós estamos podendo trazer aos senhores no mercado, como prestação de contas pelas nossas atividades, resultados realmente importantes, né, que representam o trabalho de toda a equipe Usiminas. Eu vou em seguida passar a palavra ao nosso vice-presidente de Finanças, o Alberto Ono, que vai detalhar esses destaques que nós tivemos nos nossos resultados no terceiro trimestre de 2020. Muito obrigado a vocês, foi um prazer, é um prazer estar sempre presente nessa reunião.
Bom dia a todos. Então, aqui, agradecendo as palavras do Sérgio. Então, vamos passar então pela apresentação, né, do webcast. Já no primeiro slide, né, então, os destaques aí, os principais números da empresa. Temos primeiro, então, uma recuperação bastante forte, né, dos volumes de vendas, né, de aço, 54% no total, com destaque, né, nas vendas do mercado interno. Então, uma recuperação de quase 60%. Né? Então, aqui, assim como a gente já tinha comentado, né, no final, aliás, na nossa divulgação no segundo trimestre, né, que aconteceu no final de julho, né, percebíamos já uma recuperação, né, da demanda do mercado interno, e aqui, nos números do terceiro tri, isso fica bem claro. Passando para as vendas de minério de ferro, temos aqui, então, também uma recuperação, né, aqui de 21% nos volumes totais. Isso ocorre porque, como a gente já explicou, né, no segundo trimestre, tivemos aí a parada de algumas plantas, né, de beneficiamento para manutenção, e agora no terceiro tri, né, foi um trimestre normal, como a gente já tinha comentado, né, então a expectativa aqui era de ser um trimestre com volumes mais próximos aí de 2,2, 2,3 milhões. Passando para o EBITDA, então, como já salientado pelo Sérgio, né, um EBITDA de 826 milhões de reais, uma margem de 19%, uma recuperação aí bastante expressiva em relação ao segundo trimestre, né? Aqui, depois a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes, né? Bastante ajudado, né, pelo ambiente bastante favorável no minério de ferro, né, na questão tanto do preço, né, quanto, né, aí também para as exportações do câmbio, mas também com outro destaque é da recuperação da siderurgia, que a gente vai ver também daqui a pouco. Falando do lucro líquido, né, então aqui nesse trimestre, apesar de nós termos tido ainda uma desvalorização cambial, né, que nos afetou aí em mais de 100 milhões de reais, em termos, né, das despesas financeiras, ainda tivemos então um lucro de quase 200 milhões de reais, uma boa recuperação, mostrando aí que os números, né, de receita e também do EBITDA refletem aqui já no nosso resultado no bottom line. Passando para o próximo slide. Temos aqui, então, né, os detalhes, né, dos últimos trimestres em relação ao EBITDA, e como salientado pelo Sérgio, então foi o segundo maior EBITDA em 10 anos, né, e se a gente considerar, né, ou deixar de considerar os efeitos não recorrentes, então temos aí o melhor em 10 anos, né, esse aqui é o ponto, tá? Aqui, né, como efeito não recorrente nesse trimestre, é apenas um pequeno, que é um ganho, né, que nós tivemos, né, de um reconhecimento, né, de uma parcela do Reintegra para vendas na Zona Franca de Manaus, tá? Então, que pode ser tratado, né, como exportação, então aqui tendo benefício, tá? E esse é um não recorrente porque é uma causa já de um valor acumulado aí de vários anos, ok? Passando para o próximo slide, então na siderurgia, aqui, né, então gostaria de ressaltar principalmente a recuperação, né, que tivemos aqui, né, tivemos no trimestre anterior, né, um EBITDA negativo em 100 milhões de reais, e aqui agora, né, um positivo de 157 com um efeito extraordinário, já comentado, pequeno, de 13 milhões só. Então aqui, embora a margem ainda esteja, né, aquém do que a gente observou nos trimestres anteriores, excluindo o segundo tri, já mostra aí pelo menos uma boa recuperação, tá? E aqui vale destacar também, né, então já falamos do volume de vendas de aço, mas também tivemos aqui, né, na produção também, tanto de aço bruto quanto laminado, né, uma boa recuperação, em termos de aço bruto 31% no trimestre e de laminado de 18%. Então isso tudo favorecendo aqui os números da siderurgia. Passando para a mineração, então aqui o EBITDA de 644 milhões é recorde histórico na mineração, né? Já tinha sido no segundo trimestre e agora aqui uma superação, né? Um aumento de quase 70% já. Então, é uma margem também recorde de 58%, quase 58%, né? E isso aqui muito, então, favorecido, por um lado, em comparação com o trimestre anterior, com o volume, né? É uma normalização dos volumes de produção e venda, e também
como já destacado, né, um preço médio, né, no trimestre bastante favorável e também uma ajuda do câmbio. Okay? Passando para o próximo slide. Outro destaque aqui, um EBITDA recorde também em outra unidade nossa, né, a Soluções Usiminas, né, onde tivemos aí 61 milhões de reais. Né, aqui podemos observar que isso aqui é o dobro, né, da média trimestral dos últimos trimestres, excluindo aqui o segundo trimestre de 2020. Né, e isso reflete, né, uma boa recuperação em termos de volumes, né, em relação ao segundo trimestre, de mais de 90%, de receita de mais de 110%, né? Isso porque tivemos aí uma recuperação bastante forte em volumes, né? Durante esse período. Tá? Passando para o próximo slide, comentário aqui em relação à nossa unidade de bens de capital, Usiminas Mecânica, né? A reestruturação da empresa continua, né? As atividades de reestruturação ainda continuam, devem continuar, né? Sendo afetados, os resultados da empresa devem continuar sendo afetados pela reestruturação ainda durante o quarto trimestre, tá? Então, ainda aqui mostrando esses efeitos que nos levaram a essa reestruturação. Passando para o próximo slide, que dos outros números aqui. Então, primeiro, o capital de giro. Tivemos uma redução bastante significativa, né, de 26%. Aqui, além, depois que eu vou mostrar nos próximos slides, de um efeito, né, em relação à parte de estoques, né, que foi relevante nesse trimestre, também tivemos aqui o recebimento, né, finalmente, do valor incontroverso na nossa causa da usina de Cubatão, da Eletrobras. Então, aqui, né, a gente passou, então, a 312 milhões, né, deixaram de ser, então, nos recebíveis de curto prazo. Então, isso também ajudou nessa diferença de 1 bilhão de reais. Okay? Passando para o próximo slide, aqui, então, falando um pouco, né, da questão dos estoques. Então, os nossos estoques de aço, em termos de tonelagem, reduziram em 8%, tá? Então, isso ajudou na questão do capital de giro. Hoje, os estoques, então, no fechamento do trimestre, em torno de 555 mil toneladas, mas quando a gente olha em termos de números de dias, a gente está voltando para uma normalidade, né? Um dia de estoque aqui de 55 dias, muito parecido com o último trimestre, que não foi afetado, tão afetado pela crise, né? O primeiro trimestre de 2020, que tinha 56 dias. Então, aqui, voltamos aí, em termos de estoque, né, é um nível pré-crise. Passando para o próximo slide. Aqui como já nessa unidade pelo Sérgio, né, nosso primeiro destaque aqui é a nossa posição de caixa, mais de 3,7 bilhões de reais, é a melhor caixa nos últimos 7 anos, né, a última vez que tivemos um nível parecido foi no terceiro tri de 2013, ok? E também, aqui, embora tivemos essa variação cambial, né, numa questão de juros acolados, a dívida total que ficou basicamente no mesmo nível, mas com uma alavancagem, né, devido tanto a essa reposição de caixa, né, quanto ao EBITDA, agora é de 1,2 vezes dívida líquida EBITDA. Essa alavancagem é a menor desde o segundo trimestre de 2009. Então, como o Sérgio comentou, já mais de 10 anos, né, que nós não tínhamos esse nível de alavancagem. Passando para o próximo slide, falando um pouco do CAPEX. CAPEX estável, né, então a gente mantém o nosso guidance, né, mostrando aqui então que a expectativa é efetivamente ter um nível aí em torno de 800 milhões de reais. Passando para o último slide da apresentação, né, aqui a gente está adicionando, né, como o Sérgio colocou, a gente criou a área de sustentabilidade e agora a gente vai começar, né, também durante as nossas divulgações de resultados a reportar um pouco, né, do que estamos fazendo. Tá? Nesse trimestre, né, em termos de iniciativas, né, ligadas à sustentabilidade, nós temos aqui então a inauguração, né, de uma central integrada de monitoramento ambiental que funciona 24 horas por dia, né, 365 dias por ano, desculpe, que está, né, muito focada, né, na questão
das nossas emissões, né, principalmente questões de particulado, e onde a gente conta com um sistema de monitoramento que é o primeiro de uma siderúrgica no Brasil e provavelmente um dos poucos que já implantados no país para esse tipo de medição. Okay? Também tivemos, como já o Sérgio destacou, né, fomos destaque na questão pelo nosso programa de diversidade e inclusão, na questão do prêmio de sustentabilidade do World Steel. Okay? Fomos também, né, uma das 100 maiores empresas inovadoras, em termos, né, pela Hanwha Startups. Temos instalado agora, né, um sistema de detecção de fadiga, que é uma questão bastante crucial em termos de segurança, né, para as questões de operação de mina. Então, isso foi um avanço importante na questão de saúde e segurança dos nossos funcionários na mineração. E, por último, no nosso programa de integridade, aqui com novas ações, né, para disseminar essa questão, né, da integridade, da importância da integridade na empresa. Aqui eu termino a apresentação e abrimos as perguntas do senhor. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. E para melhor fluidez, solicitamos que limitem a 2 perguntas por participante. Solicitamos que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas pelos telefones prefixo 31 3499 8918 ou no seguinte e-mail imprensa@usimina.com. Nossa primeira pergunta vem do senhor Daniel Sasson, da Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta, talvez para o Miguel, sei que vocês não comentam sobre potenciais anúncios de aumento de preços futuros, mas se você puder comentar um pouquinho sobre o carry de preços ou de aumentos anunciados ao longo do terceiro TRI que podem ter um impacto positivo no quarto TRI, né? Quanto que vocês podem ter de aumento de preço de aços no mercado doméstico por conta desses aumentos do terceiro TRI e como que quais as perspectivas para negociação com o setor automotivo. Minha segunda pergunta em relação à oferta e demanda, né? A gente tem visto alguns altos fornos voltando à produção aí ao longo do segundo semestre. Vocês têm algum planejamento para religar o Alto Forno 2? Vocês acham que a competição pode aumentar no segundo semestre com essa volta de capacidade no mercado? Quando que vocês acham que a gente pode ver um mercado mais equilibrado? Obrigado, pessoal. Bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. Vamos primeiro à sua primeira pergunta em relação ao preço, né? Como já você tem observado, se tem implementado incrementos de preço ao longo do terceiro trimestre, basicamente seguindo as fluctuações de preços internacionais que estão muito puxadas ou pressionadas pelos incrementos de custos e preços de matéria-prima. Como você tem conhecimento, a situação da siderurgia mundial ainda apresenta grandes desafios. A sobrecapacidade de aço num relatório recente do World Steel Association fala de uma sobrecapacidade superior a 500 milhões. Nesse sentido, os preços internacionais os movimentos de preços internacionais deveriam estar alinhados aos movimentos de preços da matéria-prima. O que tem acontecido ao longo do ano é um forte incremento desses preços de matéria-prima, quando a gente olha o preço mineiro, incremento acima de 30%, o carvão com uma leve baixa, mas também, no caso do Brasil, a desvalorização da moeda, acompanhando esse incremento de preço de matéria-prima, tem impactado fortemente os custos. Nossos preços têm justamente acompanhado esse incremento de custos e o que a gente poderia analisar daqui para frente justamente esses mesmos movimentos em função do que aconteça, tanto com a desvalorização da moeda, como a gente tem observado na última semana, tem apresentado uma desvalorização adicional e o que acontece com os preços de matéria-prima.
Em relação aos preços do meio do terceiro trimestre, lógico, a gente está apresentando um aumento de preço em torno de 6% em relação ao segundo trimestre, mas também é importante entender como foi essa evolução ao longo do terceiro trimestre. Quando a gente compara, por exemplo, o preço médio de setembro, nós poderíamos afirmar a vocês que o preço médio de setembro foi ainda 3% superior ao preço médio do terceiro trimestre. Isso, obviamente, é resultado de que os aumentos implementados ao longo do terceiro trimestre não impactam na nossa faturação total do terceiro trimestre, mas sim impactará, logicamente, no faturamento total do quarto trimestre. Eu acho que dá uma boa visão do que pode acontecer com o preço médio do quarto trimestre, logicamente, que também acompanhará a dinâmica e os movimentos que já falamos em relação a dinámica de preço matéria-prima, preço internacional e o valor da moeda aqui no mercado interno brasileiro. Em relação ao tema de oferta e demanda, é lógico pensar, Daniel, o que está acontecendo, ou era lógico esperar o que está acontecendo hoje. Nós vemos uma crise muito profunda em termos de demanda de aço que iniciou lá a finales de março, início de abril, onde o mercado, a maioria do mercado, basicamente sumiu. Nesse sentido, muitos das cadeias produtivas o que fizeram foi assegurar um pouco o seu posicionamento de caixa, assegurando compras e programação, nesse caso de aço, mas também está acontecendo em muitas matérias-primas, deixaram de fazer programações nas siderúrgicas. Obviamente foram esgotando e consumindo os estoques ao longo de toda a cadeia produtiva e agora nos encontramos uma forte retomada de demanda, uma retomada em V, que poderíamos confirmar que está acontecendo na maioria dos sectores consumidores de aço e obviamente isso gera uma puxada adicional na demanda justamente para repor um pouco os níveis de estoque que hoje a gente poderia confirmar que estão baixos ao longo da maioria das cadeias produtivas dos sectores industriais no Brasil. Ejemplo de eso es, por ejemplo, o INDA, en el último relatorio, presentó un nivel de estoque del sector de la distribución abajo de 2 meses de venta. Fue justamente un indicador de septiembre, fue 1,7 meses. Es el sexto mes consecutivo de baja en el nivel de estoque en el sector de distribución. Y eso, obviamente, generaría un impacto en un apetite para essa recuperação de estoque ao longo dos próximos meses. Quando você olha também os últimos relatórios do Instituto Aço Brasil, você pode olhar claramente como a oferta e o religamento e o maior nível de produção da siderúrgica tem acompanhado justamente essa retomada da atividade. Então, a normalização dos estoques, eu acredito, vai acontecer. A rapidez ou a velocidade dessa recomposição, obviamente, ainda não é difícil medir ou confirmar quando poderia acontecer, mas a gente acredita que poderia acontecer nos próximos 3 e 4 meses. Excelente, obrigado. Nossa próxima pergunta será em inglês, do senhor Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Great, thank you very much. Good morning, everyone. So just could you comment as to what are your plans to restart Blast Furnace 2 at Ipatinga? Second, just discussing on inventories, a couple of things. The 55 days level that you achieved in the third quarter, is that in relation to your production, still demand, or it is just in terms of revenues, inventories over revenues? If you could clarify that. And then just going forward, how, I think you might have said just this, but do you expect the inventory levels in the supply chain, at least in the distribution channel, to normalize in the next few months? Is that what you said? And if not, when do you expect to see that normalization? And then finally, if I may ask about CapEx expectations for 2021 and maybe cost expectations for the fourth quarter. Thank you very much. Carlos, obrigado pelas perguntas. Então, aqui é o Alberto falando. Eu vou responder algumas e depois, em relação à questão que você perguntou sobre a regularização da China, eu vou passar para o Miguel, ok?
Primeiro, em relação a um eventual retorno do Alto Forno 2, né, que agora é o único que está paralisado lá na usina de Ipatinga. Hoje ainda a gente não tem uma certeza suficiente para definir por um retorno desse equipamento. Tá? A gente está vendo, né, uma recuperação da demanda. Como o Miguel colocou, né, existe hoje, né, uma tendência ainda de repor, né, de restocagem, né, ao longo da cadeia, mas essa tendência, né, ela tem prazo. Né? A questão é como é que vai ser o novo normal em termos de demanda após essa recuperação dos estoques. Né? Durante esse período, né, a nossa opção está sendo utilizar a nossa capacidade, né, de adaptação, né, de ajuste à demanda do mercado através da compra de placa e laminação na usina de Cubatão. Lá a gente tem muita flexibilidade, né, e isso ajuda bastante nesses momentos, né, onde você tem uma demanda que a gente ainda não tem certeza até onde vai. Né. Esse eu acho que é o ponto principal para ainda a gente não ter uma clareza em relação a quando vamos poder retornar com esse alto forno, ok? Em relação a essa pergunta sobre os 55 dias, né, aquilo ali é 55 dias, né, de venda. Tá? Então, o volume de aço que está nos estoques corresponde a 55 dias de venda. Essa é a posição, lógico, do trimestre. Tá, ok? Então, só para esclarecer. Tá? Então, de venda. Tá? Dias de vendas físicas, volumes. Tá? Acho que tinha mais algum. Acho que é isso agora. Carlos, em relação ao tema da China, eu acho que a China, como todos estamos observando, tem apresentado uma recuperação bem além do resto do mundo. China vai apresentar, é o único país que vai apresentar este ano o crescimento econômico, mas também um crescimento no consumo e na produção de aço. Então, essa puxada na demanda chinesa está fazendo muita pressão nos commodities como um todo, particularmente no preço minério de ferro. Com a volta, no mundo todo existia, no mercado existia uma incerteza do que ia acontecer com a volta da China do grande feriadão que aconteceu há 30 dias atrás. E a verdade é que a China voltou ainda com uma puxada muito forte. Se bem o preço de minérios, a gente observou um pequeno recuo, agora também observou que ficou já em níveis estabilizados e níveis altos em relação ao início de ano. Então, o que a gente poderia esperar hoje é a China continuar puxando na demanda de aço, o que vai fazer muita pressão nos commodities e, obviamente, também nos preços internacionais de aço. Última pergunta só de CAPEX, né? Acho que eu lembrei agora. Em relação a CAPEX, o guidance para 2020 é 800 milhões, conforme a gente já informado, né? E para o ano que vem, né, conforme também já informado, é de R$1 bilhão, ok? Nossa próxima pergunta, será do senhor Gabriel Galvão, do Credit Suisse. Por favor, senhor Gabriel, o senhor pode prosseguir. Ok, pessoal. Primeiramente, bom dia, parabéns pelos resultados e obrigado por receberem minha pergunta hoje, né? Eu queria saber um pouco mais de vocês, assim, um pouco mais de detalhes sobre como está a demanda na margem, se possível vocês detalharem um pouco por setor, como é que vocês estão vendo, seria bastante útil. E aí também nessa mesma linha, se vocês conseguirem passar um pouco uma cor sobre como o Corona Voucher está afetando essa demanda, né? Seria bastante interessante para a gente ter uma perspectiva para o ano que vem também. E aí a minha segunda pergunta seria em relação ao acidente que teve lá em Ipatinga, né, nesse mês, que aparentemente saíram algumas notícias dizendo que vocês tinham perdido parte de produção. E aí eu queria saber como é que isso pode afetar os resultados do quarto trimestre, não sei se teria algum impacto em custo, por exemplo. Obrigado, pessoal. Bom dia, Gabriel. Em relação à demanda por sectores, a gente poderia classificar a nossa atividade em 4 grandes sectores. O setor automotivo, bens de capital, construção e infraestrutura e o setor da indústria fora do setor automotivo. O setor automotivo é o setor que vem apresentando uma retomada um pouco mais devagar. Vocês veem
pouco as estatísticas do setor. No último relatório da Anfavea, a gente observa, por um lado, como setembro foi o melhor mês do ano em termos de venda e de produção. A gente enxerga que esses números ainda, esse crescimento, poderia seguir acontecendo até o final do ano, aunque a previsão de fechamento da Anfavea de produção 2020 contra 2019 apresenta uma queda de 35% em relação ao ano passado. Os números preliminares de outubro, em termos de emplacamento, que algumas consultoras publicam, mostram que a recuperação em termos de venda continua em relação de setembro. Então, a gente poderia esperar que o mês de outubro seria o melhor mês do ano em relação à venda. Obviamente, com um nível de estoque de carros na plaza muito baixo, no final de setembro estavam 20 dias, bem aquém do nível de estoque dos últimos anos, a produção deveria seguir muito rapidamente essa melhora contínua nas vendas. Então, fora do setor automotivo, que eu poderíamos dizer que é o setor de menor recuperação que estamos observando no mercado, o setor da indústria e de construção de infraestrutura são destaques na retomada de consumo de aço no Brasil. Obviamente, construção de infraestrutura tem tanto construção em leve, como também estamos observando a retomada de investimentos, por exemplo, no setor de mineração. Isso puxa um pouco a demanda de produtos para infraestrutura leve. Por outro lado, a indústria e todos os negócios, os sectores industriais relacionados ao setor agronegócio estão sendo destaque em termos de atividade econômica. A gente poderia pensar que esse nível de atividade se manter e essa recuperação se manter ao longo dos próximos meses. Lógicamente, o nível fraco de estoque que estamos observando em absolutamente todas as cadeias produtivas vai, de alguma forma, impulsar ainda mais a demanda por aço nos próximos meses. Gabriel, em relação a essa pergunta sobre a questão do alto forno, né? Tivemos, então, a gente gosta de lembrar que não foi um acidente, foi um incidente operacional, ok? Que teve alguma perda de produção durante um período, tá? Mas hoje, né, a nossa visão, como já divulgado até no comunicado do mercado, não tem efeito tanto para atendimento ao cliente, né, em termos de prazo ou de volume, tá? Isso está sendo compensado, né, essa perda está sendo compensada aí com um aumento da compra de placas. Lógico, essas placas, elas custam um pouco mais do que a nossa produção interna, mas eu diria que elas não vão ser, esse efeito não é tão significativo, embora, né, emendando um pouco a pergunta anterior, né, essa questão da modulação da produção, a gente vai ter uma compra de placas maior durante esse trimestre, tá? Exatamente porque nós estamos aproveitando nossa capacidade, né, nossa flexibilidade de laminação em Cubatão, tá? Então, eu diria que, assim, no geral, no quarto trimestre, nós vamos ter, né, um volume, né, tudo indica, né, um volume, uma parcela maior do volume de produção e vendas que vão ser geradas por compras de placas, porque nós estaremos, né, aproveitando nossa flexibilidade maior em Cubatão. Tá? Esse é o que eu poderia informar para vocês. Gabriel, em relação ao Corona Voucher, que você também falou e eu esqueci de responder, certamente o auxílio emergencial tem impactado na dinâmica do varejo no mercado brasileiro, né? Mas, obviamente, impulsando um maior consumo de móveis, de linha branca, de utilidades domésticas, que ajudou nessa retomada em V que observamos ao longo dos últimos meses. Agora, o que a gente está acreditando é uma substituição desse crédito desse auxílio emergencial por uma retomada do mercado de trabalho. Lógicamente, essa dinâmica ou essa substituição, o melhor impacto dessa melhoria no mercado de trabalho deveria, de alguma forma, compensar a diminuição desse auxílio emergencial. Então, a gente acredita que essa dinâmica no varejo ainda está se observando e a gente está acompanhando esse impacto positivo na demanda de aço no mercado local. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Fiego, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigado. Tenho duas perguntas. A primeira em relação à alavancagem, né, do balanço de vocês.
claramente aqui já num nível de alavancagem muito mais confortável. Mas eu queria entender, Alberto, qual que é o nível de alavancagem absoluta que você entende como confortável e a partir desse ponto, né, como é que vocês vão pensar em alocação de capital, né? A gente vai ver eventualmente um nível maior de dividendos, vamos ver vocês investindo em outros projetos, né? Talvez eventualmente trazer de novo para a mesa o projeto de graduação, só para entender um pouco como é que está a cabeça de vocês em relação a isso. E aí a segunda pergunta é sobre soluções Usiminas, né? O EBITDA no trimestre bastante forte, só para entender se vocês acham que esse nível é sustentável ou se teve algum fator aqui temporal e a gente vai ver eventualmente essa margem, esse número absoluto de EBITDA voltando para um patamar um pouco mais baixo. Obrigado. Tiago, bom, em relação a essa questão, né, da alavancagem, a gente, embora, né, ainda não tenha, tem uma discussão grande disso em relação ao nosso conselho, mas ainda não temos nenhum, vamos dizer assim, número mágico ainda, tá? A tendência é a gente tentar ainda buscar um pouquinho mais de desalavancagem, tá? A gente entende que, né, no geral, uma empresa como a nossa, né, tem que trabalhar um pouco mais conservador nesse sentido, tá? Mas nós temos que lembrar também, né, que a gente está agora num novo ciclo de investimento na empresa, né? Nós temos já anunciado aí a reforma do nosso maior alto forno, né, Alto Forno 3, tá? Que vai demandar, né, investimentos pelos próximos 2 anos, tá? Então, 2 anos que eu estou dizendo é 2021 e 2022, tá? Então, isso faz com que, embora nesse momento, né, devido a toda a gestão que foi feita, né, a gente esteja com um bom nível de caixa, tá? É esperado que, né, no decorrer aí dos próximos 2 anos, a gente vai precisar de uma parte desse caixa para dar prosseguimento ao nosso plano de investimento, tá? Que já está em curso. Tá? Então, isso acho que é um ponto importante a gente considerar. Ok? Tiago, em relação às soluções Usiminas, eu acho importante nós esclarecer para você um pouco a atividade das soluções. Como vocês conhecem, as soluções estão focadas muito no setor automotivo, com atendimento JIT para toda a cadeia automotiva, e obviamente tive um impacto muito forte ao longo do segundo trimestre com a paralisação quase absoluta da produção de carros no mercado brasileiro. A partir daí, como a gente também comentou no nosso call do segundo trimestre, a gente se preparou e nos adaptamos a uma nova realidade do mercado brasileiro, com uma maior puxada no consumo de aço de sectores não auto e sim do setor construção e infraestrutura e do resto das indústrias. A Soluções acompanhou essa maior atividade do resto dos sectores não automotivo, mas também acompanhou logo do terceiro trimestre a retomada na produção de auto. Por outro lado, e é importante entender, o setor estoquista, do qual Soluções faz parte, tem um ganho muito importante quando você tem aumentos de preço ao longo da cadeia. Por quê? Porque justamente os seus estoques se revalorizam com cada ajuste de preço no mercado. Então, esse impacto que a gente poderia falar que é pontual, obviamente vai acontecer a cada vez que o mercado apresentar ajustes de preço de aço em termos gerais no mercado. Tá claro, obrigado, senhores. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Ojea, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. Eu tenho 2 perguntas relacionadas à parte de aço, né? Acho que a parte de mineração tem sido super forte, obviamente os preços internacionais têm ajudado, mas acho que a grande melhora talvez possa vir da parte de aço, de siderurgia. Então, minha primeira pergunta é relacionada à negociação de aumento de preço com a automotiva, né? Se vocês puderem comentar um pouco se isso já começou, como é a expectativa de vocês para o aumento para o próximo ano, qual é o nível de defasagem que vocês veem hoje, né? Principalmente acho que no aço galvanizado, que vocês estão praticando no mercado com o que foi acordado no começo do ano com a indústria automotiva. E o segundo, talvez aí tentando, né, projetar uma melhora do setor de siderurgia, como vocês veem custo evoluindo agora para o quarto tri e também para o ano que vem? O EBITDA, né, houve uma melhora significativa,
mas ainda muito aquém dos níveis, por exemplo, de 2018, onde a siderurgia fazia quase 500 milhões, na verdade até passou de 500 milhões de EBITDA por trimestre. Então, talvez vocês conseguissem dar um pouquinho de guidance em parte de custos, EBITDA por tonelada de siderurgia, seria útil para nós. Obrigado. Bom dia, Tiago. Em relação às negociações com as montadoras, a resposta é sim. As discussões com algumas montadoras já começaram. Lembrando que uma parte das montadoras tem contratos que vão de janeiro a dezembro e outra parte contratos que vão de abril a março. Então, com as montadoras, com contratos que vão de janeiro a dezembro, as negociações já iniciaram. E é importante entender, como já tem sido sinalizado anteriormente, que os contratos anuais têm que refletir, por um lado, os movimentos acontecidos ao longo do ano, do qual já você tem informação e já confirmamos todos os movimentos de preço que têm acontecido ao longo do último ano. E por outro lado, as expectativas do mercado para 2021. Então, nesse sentido, os dados de 2020 mostram ajuste importante em termos de preço e a expectativa de 2021, como já falei anteriormente, vai depender um pouco do nível ou da dinâmica de preços das matérias-primas e insumos. Essas duas variáveis têm que se refletir nos nossos contratos com a montadora para o 2021. Tiago, falando um pouco da questão de custos, né? O que a gente pode, a gente não dá guidance em relação a EBITDA por tonelada, mas em relação ao custo do quarto TRI, né, já emendando, né, com as perguntas anteriores aí, nós devemos ter um split de utilização de placa comprada no quarto TRI maior do que a gente observou agora no terceiro, tá? Então, isso vai estar, vamos dizer assim, onerando um pouco mais o nosso custo de produção, né, e, consequentemente, do CPV, por causa da utilização de placas compradas. Tá? É lógico que, no global, a rentabilidade, né, da operação é sempre considerada, então, vão ser, eu diria, um resultado global rentável, mas quando você olha o custo, vai ter aí por tonelada, vai ter um acréscimo aí esperado, tá? Só voltando, talvez, à parte do aumento para a automotiva, eu sei que tem a questão na matéria-prima, mas vocês estão imaginando que hoje a defasagem é quanto, né? Se especula no mercado que hoje teria uma defasagem de casa de 35%, 40%. É essa magnitude que vocês estão vendo? Obrigado. A defasagem que você fala tem sido justamente os movimentos que a gente fez ao longo do resto dos sectores que não têm contratos anuais. Chama-se distribuição, chama-se contratos trimestrais ou semestrais, e são os movimentos que a gente fez ao longo dos últimos 3 meses. Hoje, também é importante ressaltar que a paridade dos preços do mercado interno ainda está em torno de 4 ou 5% abaixo dos preços internacionais. Obviamente, como já falamos também, o nosso objetivo em termos de saúde financeira e de resultado econômico para o setor e para a nossa empresa é uma paridade em torno de 7 a 8% positivo. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Minhas principais perguntas foram respondidas, mas acho que eu tenho 2 aqui ainda. Uma pergunta rápida sobre os valores a receber da Petrobras. Vocês poderiam só relembrar quanto vocês ainda estão pleiteando, se tem algum prazo aí para essa decisão judicial ou quando vocês esperam ter aí uma decisão nessa questão? E a segunda seria na parte de minério, o que a gente pode esperar aí de nível de produção agora no quarto trimestre? Obrigado. Rafael, obrigado pelas perguntas. Em relação à questão da Petrobras, né, nós temos ainda aí do valor controverso, né, do valor que está em disputa, né, algo em torno de 1,2 bilhões de reais, tá? Dividido entre mais ou menos 560 milhões da causa de Cubatão e 700 milhões da causa de Ipatinga, tá? É lógico que aí, quanto à expectativa, é difícil de dizer, porque esse é um valor mais complexo, vamos dizer assim, né? O que a gente já recebeu
que é o valor incontrovérsia, porque já a própria Eletrobras tinha reconhecido que era devido. Então, foi mais rápido, tá? Essa parte controversa, essa aí a gente acredita que vai levar um pouco mais de tempo. Não tem uma perspectiva no curto prazo, não, tá? Bom dia, Rafael. Em relação a minérios, a gente não pode falar sobre o futuro, especialmente porque o orçamento do ano que vem, inclusive, não foi aprovado. Mas, por enquanto, vamos manter o patamar produtivo atual. É a única informação que podemos dar nesse momento. Tá bom, obrigado. Com licença. Não havendo mais perguntas, encerramos esta conversa. Em caso de dúvida, o GRI está à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.